Olha, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, o sexto profeta menor. Miqueias, procure aí na sua Bíblia, tá? Miqueias, no capítulo 6, meia dúzia. O versículo é o versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler a palavra de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames o quê? A misericórdia, e andes o quê? Humildemente com o teu Deus. Amém? Isso aqui é o que Deus pede de todos nós, pede de todo mundo que o serve, né? Eu vou ler. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Diga glória a Deus. E eu quero nesta noite falar com você exatamente sobre uma situação de crise que vivia o povo de Deus. E por conta dessas crises que eles viviam, crises morais, crises de opressão política e de tantas outras coisas, de corrupção, o povo acabou também passando por situações de muito sofrimento, de muita dificuldade. E diz a Bíblia que existia um profeta chamado profeta Miqueias, que era contemporâneo do profeta Isaías, viveu no mesmo tempo do profeta Isaías, viveram na mesma época. Mas a diferença que havia para o profeta Miqueias e para o profeta Isaías é que o profeta Isaías era um profeta urbano. Ele era aquele profeta que tinha acesso à corte, que entrava nos palácios, que tinha acesso realmente às pessoas de alto escalão do reino. Ele conseguia ter acesso, falava com reis. E o profeta Miqueias, ele era um homem camponês, um homem diferente, um homem que pregava as coisas, pregava a palavra de Deus, e que era até certo ponto muito rústico, tinha uma posição muito dura. Era um camponês não tão sofisticado quanto Isaías, mas que Deus então precisava usá-lo, porque ele era uma voz de Deus, que transmitia as verdades de Deus para poder corrigir o povo. E ele estava muito preocupado, esse profeta. Ele estava preocupado porque ele viu Samaria ser dominada. Ele viu que de repente a região de Samaria foi completamente dominada pelos assírios, por um rei poderoso que havia dominado o lugar, chamado Sargon II. E quando ele viu que Samaria foi dominada por Sargon II, que chegou e dominou, e que os assírios dominaram tudo, ele sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele sabia por que Deus havia permitido aquela situação, havia permitido que o povo de Samaria fosse dominado. E a única razão pela qual Deus permitiu que aquilo acontecesse com os samaritanos era porque eles estavam vivendo em situação de desobediência a Deus. Não estavam agradando a Deus, não estavam fazendo as coisas como deveriam fazer. E por causa dessa desobediência, eles perderam a bênção, perderam a proteção de Deus, perderam o livramento de Deus e caíram na mão dos seus inimigos, e os seus inimigos o estavam então escravizando em toda aquela região. E como ele morava na Judéia, que ele viu aquela situação se propagando em Samaria, ele logo percebeu que tudo aquilo poderia acontecer na Judéia também. E quando ele viu que o povo estava correndo risco, por conta também da desobediência, havia desobediência no meio do povo de Deus, as pessoas estavam vivendo de qualquer jeito, as pessoas estavam se permitindo determinadas situações que estavam desagradando a Deus, e o resultado disso é que a crise tomou conta não somente da nação, porque o rei Acaz, ele de uma certa forma estava também fazendo coisas erradíssimas, chegou ao ponto de querer sacrificar o seu próprio filho para deuses estranhos.
era um apóstata, um homem totalmente afastado de Deus, e aquela crise entrou pelo poder, entrou por aqueles que realmente tinham o poder sobre a nação, e a situação foi se alastrando, de maneira então que invadiu toda a nação, e chegou nas casas, chegou em cada família, e a crise era violenta. E ele se preocupou muito com isso. Sabe o que ele fez? Ele ficou em desespero, que passou a andar descalço e andar nu, o profeta Miqueias. Ele começou a se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia para Deus, porque ele não queria que acontecesse em Judá o mesmo que estava acontecendo lá em Samaria. E ele ficou numa situação de total humilhação, a ponto de andar despido e de andar descalço, porque ele via que tanta coisa estava acontecendo. A corrupção campeava, os profetas eram pagos para dizer o que as pessoas queriam, e os supostos profetas recebiam para poder dizer o que as pessoas pediam que eles dissessem, ou que eles falassem ou profetizassem. E a crise chegou, estava nas casas, estava nas famílias, a ponto então do profeta Miqueias chegar a dizer em um outro texto, ele diz exatamente alguma coisa que é muito comum acontecer muito nos dias de hoje. Disse ele no capítulo 7 do versículo 6: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa, disse ele. A crise era tão grande que as pessoas já tinham embates, dificuldades dentro da sua própria casa. O inimigo não era mais externo, as pessoas viviam uma situação de inimizade dentro do seu lar, dentro da sua casa. Isso era crise, porque ninguém espera ter um inimigo dentro de casa. Ninguém quer ter o prazer de dormir com o inimigo. Mas às vezes essas situações acontecem e se estabelecem em muitos lares, em muitas casas, que as pessoas passam então a fazerem parte de uma crise globalizada, como nós estamos vivendo agora, onde filho mata pai, filho mata mãe, pessoas não respeitam mais a vida dos outros, o respeito não existe, princípios éticos e morais estabelecidos pela palavra de Deus estão totalmente banalizados, as pessoas não dão mais importância. Muitas vezes tirar a vida de outra pessoa é alguma coisa simples para algumas pessoas. Viver situações dentro de casa com desrespeito, sem respeitar o próximo, sem respeitar o semelhante, tem sido uma constante, e isso então é um sinalizador de crise, e era exatamente isso que eles estavam vivendo, crises por cima de crises, dificuldades por cima de dificuldades, e Miqueias estava apavorado com toda essa situação. E ele começou a profetizar para o povo de Deus o conserto. Diga glória a Deus. Começou a falar sobre o conserto. E quando ele começou a falar sobre o conserto, ele quis dizer que o que Deus está querendo não é muito de você. E ele disse: o que é que Deus pede de você, homem? Senão que você pratique a justiça, que seja justo, que faça as coisas certas, que se humilhe, que realmente seja humilde diante do seu Deus. Deus não tem pedido outras coisas, porque Ele sabe que se você for humilde, você não vai ser briguento e não vai entrar em confusão com ninguém. Diga glória a Deus. Ele sabe que se você estiver humilhado e submetido a Ele, a sua vontade não vai prevalecer nunca. E se a sua vontade não prevalecer nunca, você não vai estar em embate com ninguém, nem com problema com ninguém, não vai estar realmente vivendo crise com ninguém. E ele tentava passar exatamente isso para o povo, para as pessoas que o escutavam. Ele entrou em aflição, ficou desesperado. Ele ia, andava e pregava, dizia: olha, procurem se consertar, se acertem, porque só se acertando nós podemos então termos o livramento. Só se acertando nós podemos então ter os nossos problemas resolvidos. Sabe, irmãos, às vezes nós temos a falsa ilusão que todos os problemas da nossa vida nós podemos resolver com oração. Mas tem problemas que Deus não resolve com oração, sabe por quê? Porque Ele não atende às nossas orações.
Tem problema que Deus está querendo resolver, mas a coisa que Ele está pedindo para poder resolver determinados problemas e determinadas dificuldades da nossa vida, o que Ele está pedindo é obediência, é posicionamento, é responsabilidade com Ele, é parar para ouvir e escutar aquilo que Ele tem falado para nós, através de profetas, de pregadores, de pessoas que falam, que pedem o conserto para Deus poder abençoar e estabelecer um livramento para a nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos só resolver os nossos problemas, mas não percebemos que com Deus implica o fato de que nós devemos realmente fazer do jeito que Ele quer que façamos. Ele tem todo o poder na mão. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, que Ele é amor, que Ele é bondoso, porém Ele não é bobo. Não é bobo. Deus não entra em negociatas. Deus não entra em acertos espertos que nós tentamos às vezes falar com Ele para tentar ludibriá-lo. Deus não aceita jeitinho. Se você quer ser abençoado por Ele, se você quer que Ele te beneficie, se você quer que Ele tire você da crise, que Ele te dê livramento e que Ele estabeleça um tempo novo na tua vida, da maneira como Miqueias queria para aquele povo, saiba que não é no jeitinho, não é do teu jeito, não é no teu achismo, naquilo que você acha ou da maneira como você estabelece como regra. Se você quer bênção de Deus, se você quer que Deus faça coisas grandiosas em sua vida, eu quero dizer para você e afirmar para você que não é do seu jeito, é do jeito dele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e nós temos então que estarmos submetidos a Ele. Olha só, Deus então sabia disso, e o Miqueias sabia também. E ele, vendo que a situação se acampava sobre Judá, os problemas, ele veio e disse isso. Ele declarou: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que procure viver justamente, e ames a misericórdia? Aprenda a ser misericordioso. Deus não quer que você seja implacável, não quer que você seja intolerante. Deus não quer isso. Deus quer que no teu coração campeie a misericórdia, porque você tem que ser misericordioso, porque você depende da misericórdia dele, porque se não fosse a misericórdia dele, você já teria sido consumido, porque a Bíblia diz que as razões pelas quais nós não somos consumidos são exatamente as razões por conta da misericórdia do Senhor. Diga glória a Deus. Mas às vezes nós somos sem misericórdia. E Miqueias então falando para o povo, e falou sobre isso, falou sobre essa importância de termos misericórdia. Você está tendo misericórdia com as pessoas da sua casa? Como é que você é? Você é uma pessoa intolerante, que só vê as coisas para o seu lado? Os lados dos outros você não consegue ver nada e não consegue realmente fazer nada para beneficiar o lado de alguém? Você só pensa em você? Como é que você quer? Você gosta de receber misericórdia, mas não gosta de dar misericórdia para os outros? Quando as coisas são feitas para você, você tem 2 pesos e 2 medidas para julgar as situações? Para os outros é de um jeito, para mim é diferente. Essas coisas são coisas que não nos identificam com Deus. E uma das coisas que nos identifica muito com Deus que nós servimos é a misericórdia. Diga glória a Deus. A misericórdia, o viver na justiça. E é isso que Deus está pedindo de você, que você ande humildemente com o Deus que você acredita.